O nazismo foi o período mais obscuro e cruel da humanidade, e aconteceu nas décadas de 1930 e 1940. Criado pelo alemão Anton Drexler em 1920 e liderado posteriormente pelo austríaco Adolf Hitler, o Partido Nacional Socialista Alemão venceu as eleições no período em que a Alemanha se encontrava numa profunda crise, no início dos anos 1930, e ainda sentia as consequências da derrota na Primeira Grande Guerra, que havia terminado poucos anos antes, em 1918. Apesar de ter vencido de forma democrática, logo após assumir o poder, Hitler implantou um regime autoritário, o nazismo, com um projeto de expansão e dominação dos povos em escala global. Em 1936, a Alemanha nazista sediou os Jogos Olímpicos, e é sobre isso que vamos falar agora. Em 1931, o Comitê Olímpico Internacional determinou que Berlim seria a sede dos Jogos Olímpicos de 1936. Essa decisão marcou a volta da Alemanha ao cenário mundial, desde o fim da Primeira Grande Guerra. O que o comitê não imaginava era que os Jogos Olímpicos seriam usados pelos nazistas para manipular a opinião pública internacional, com o intuito de enviar a mensagem de uma Alemanha pacificada e pronta para retomar as boas relações com o Ocidente. Em 1933, após vencer as eleições, Hitler e seu partido enxergaram nos Jogos Olímpicos a oportunidade de levantar uma cortina de fumaça sobre os olhos do mundo, para que pudesse pôr em prática em seu plano de implantação do nazismo na Alemanha e posteriormente por toda a Europa. Hitler acreditava que, sediando com sucesso os Jogos Olímpicos, tranquilizaria as grandes potências como Estados Unidos, Inglaterra, França, e que isso diminuiria a interferência externa em território alemão, o que de fato aconteceu após o evento. Em abril de 1933, foi instituída em todas as organizações atléticas alemãs a política intitulada de Somente para Arianos. Todos os atletas judeus e ciganos foram excluídos das organizações esportivas e proibidos de usar as instalações para treinar. Por causa disso, grandes nomes do esporte amador e profissional não participaram dos Jogos de Berlim. Um imenso complexo esportivo foi construído. Monumentos e casas foram enfeitados com enormes bandeiras do partido nazista e com o popular símbolo da época na Alemanha, a suástica. O clima de festa tomou conta da cidade de Berlim e suas ruas ficaram muito movimentadas durante todo o evento. Os painéis antissemitas foram retirados da capital alemã e os jornais pararam de publicar manchetes discriminatórias contra o povo judeu. As sanções que criminalizavam o acesso dos judeus em locais públicos foram suspensas. Assim, os estrangeiros andariam pela capital alemã sem desconfiar do que acontecia contra a comunidade judaica e contra minorias durante aquele período na Alemanha. No dia 16 de julho de 1936, os nazistas prenderam cerca de 800 ciganos que residiam na capital e os mantiveram em um campo especial, sob guarda policial, para que não fossem vistos pelos visitantes. Vários movimentos de boicote às Olimpíadas daquele ano foram realizados ao redor do mundo, por aqueles que não acreditavam nas boas intenções da Alemanha nazista, com maior proporção acontecendo nos Estados Unidos, porém sem obter êxito. Como de costume, os norte-americanos enviaram uma das maiores delegações esportivas para Berlim. No dia 1º de agosto de 1936, Hitler promoveu a abertura dos Jogos Olímpicos diante de uma enorme plateia composta por maioria de cidadãos alemães. Berlin sounds the curtain call for the greatest athletic show on earth. And the magnitude of Germany's display of pomp and pageantry would be Ao som de orquestras e de grupos musicais locais, Berlim recebeu a tocha olímpica. O ritual de acendê-la na Grécia e viajar com ela até a cidade-sede dos Jogos Olímpicos foi uma ideia do líder nazista e é realizada até hoje. E nesse clima, no Estádio Olímpico de Berlim, todos que estavam presentes, inclusive visitantes de várias partes do mundo, saudaram Adolf Hitler. Um gesto que na época era conhecido por ser uma saudação de cortesia utilizada pelos militares romanos. Um
passo importante foi dado pelos alemães para o avanço do regime mais cruel da história da humanidade na Alemanha. A Alemanha foi a grande campeã e conquistou 89 medalhas. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 56 medalhas. Jesse Owens, atleta norte-americano e negro, se tornou um símbolo contra o racismo. Ele conquistou 4 medalhas, o que deixou Hitler furioso. Na carreira conquistou recordes que duraram mais de 20 anos. O evento foi considerado um sucesso não só pelos anfitriões, mas por todos os países participantes. Os visitantes elogiaram a hospitalidade e organização das autoridades e do povo alemão. O jornal The New York Times chegou a publicar que a Alemanha estava de volta à comunidade das nações, e a frase "os alemães se tornaram mais humanos novamente" ficou marcada para sempre na história do jornalismo. Helene Meyer foi a única atleta de origem judaica que pôde participar dos Jogos. Ela inclusive ganhou a medalha de prata na esgrima individual feminina e também saudou Hitler ao subir no pódio. Ela morava nos Estados Unidos e retornou para casa logo após o encerramento do evento. 49 equipes de atletas competiram. Foi o recorde do número de equipes desde a sua primeira edição até aquele ano. A equipe alemã possuía 348 atletas, sendo a maior delegação, seguida da delegação norte-americana, que se apresentou com 312 atletas e entre eles 18 afro-americanos. Um fato interessante que pode ser contado em outro vídeo é sobre a União Soviética, que se recusou a participar dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Após o fim das Olimpíadas, o governo nazista voltou a perseguir as minorias de forma mais intensa e Hitler retomou seus grandiosos planos de expansão. 2 dias após o final do evento, o capitão da Vila Olímpica alemã foi demitido por ter origem judaica. Poucos dias depois, ele cometeu suicídio. No dia 1º de setembro de 1939, a pacífica e hospitaleira Alemanha invadiria a Polônia e provocaria a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto matou cerca de 6 milhões de judeus e cerca de 5 milhões de ciganos, negros e deficientes físicos, por serem considerados raças inferiores, através de um sistema de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista liderado por Adolf Hitler.